Olá, bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que fazemos por descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pomo e tenho aqui a companhia do costume. Olá, Rui. Viva Diogo, viva Tomás e cumprimentos a todos. Bom dia, Tomás. Bom dia, Diogo. Rui, um abraço a todos. E ao fim de 3 rodadas do campeonato, há 3 equipas empatadas na frente, só com vitórias, e vamos começar pela última, entre elas a entrar em campo nesta jornada. De novo, o Porto demorou 20 minutos a marcar um golo, outra vez a culpa esteve em Froholt. No Dragão foi uma recuperação de bola alta do dinamarquês a inaugurar o marcador, que chegou aos 4-0 contra um Casa Pia que mal passou da linha do meio-campo durante a primeira parte. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Rui, a equipa do Francesco Farioli mais uma vez foi uma máquina de pressão a todo o campo e após a perda, e até Luuk de Jong por vezes foi visto a recuar quase até à área do Porto, a ir atrás de adversários. Sem dúvida, e creio que a primeira parte do Futebol Clube Porto é de um verdadeiro rolo compressor, e é isso que Francesco Farioli está a tornar esta equipa, com o atleticismo que continua a ser uma chave daquilo que é a sua ideia e do seu modelo de jogo. A isso contribui muito, por exemplo, para o Casa Pia ter sido a equipa até o momento neste campeonato com mais perdas de bola no primeiro terço do terreno. E isso passa obrigatoriamente pela forma como o Futebol Clube Porto pressiona, com claras referências individuais e sobretudo pela capacidade também que tem na reação à perda, e é assim que nasce, e tu muito bem salientaste, o 1-0 da equipa do Futebol Clube Porto, com uma perda de bola do Benaissá a procurar um passe interior, nada recomendável, mas a verdade é que Froholt percebeu o lance, interceptou a bola, conduziu e depois ofereceu a finalização ao Borja Sainz, e também aqui o papel importante do De Jong a tirar jogadores do espaço que permitiria a bola entrar entre o Froholt e o Borja Sainz, muito rápido, antecipar-se, quer ao lateral direito que perdeu claramente a referência, o Larrazabal, e sobretudo ao João Goulart, que estava mais responsável pelo ataque ao espaço do Borja Sainz, que se antecipou muito bem. E depois a continuação da primeira parte é muito nesse sentido, e já tinha sido nos primeiros 20 minutos, um jogo de claro sentido único, a equipa do Casa Pia a não ter capacidade para superar a pressão do Futebol Clube Porto e a perder cá, como referi há pouco, várias bolas no meio campo defensivo, e depois o 2-0 acaba por ser normal. Já uma jogada de um futebol mais elaborado por parte do Futebol Clube Porto, com o Bednarek a servir o Alberto Costa no corredor direito, e depois com a velocidade também que caracteriza esta equipa do Futebol Clube Porto, o Alberto Costa a procurar o William, que tem um trabalho individual notável, uma diagonal da direita para o meio, em que supera com a sua capacidade de desequilíbrio 6 jogadores, e não é mais do que metade da equipa do Casa Pia, e termina com uma finalização tremenda que o Patrick Sequeira não teve hipótese nenhuma de travar. É certo que a equipa do Futebol Clube Porto não abrandou, e esse facto permitiu não só ter uma grande oportunidade, e o Alan Varela enviou uma bola ao ferro, mas depois concretizar o 3-0, e creio que aí também será importante salientar a capacidade que o Futebol Clube Porto tem na bola parada ofensiva, ou seja, em toda a temporada passada, em 34 jogos, o Futebol Clube Porto marcou 4 golos a partir de canto, e neste campeonato em 3 jogos já tem 3 golos a partir de canto, e foi assim que surgiu o 3-0, e é uma nota importante também para o Clássico, porque creio que o momento em que o Sporting tem tido mais dificuldades tem sido na defesa da bola parada lateral defensiva, e o Futebol Clube Porto, numa jogada de insistência, acabou por conseguir fazer o 3-0, com o Alberto Costa a definir o remate com um ligeiro desvio no Neuen, mas o golo a ser atribuído, e bem, ao Alberto Costa. A segunda parte já é uma segunda parte claramente de gestão por parte do Futebol Clube Porto. Creio que o Futebol Clube Porto está a tentar melhorar o momento em que ainda não é tão forte, e creio que irá crescer muito em ataque posicional, mas a verdade é que o tempo de trabalho é muito curto para Farioli, para a equipa ter atingido, se quisermos, esta qualidade e volume ofensivo em 3 jornadas, porque o Futebol Clube Porto não tem muito mais que 5 semanas de trabalho. O Futebol Clube Porto geriu o jogo de forma confortável,
manteve sempre o domínio e o controlo, mas depois acaba só por conseguir fazer o 4-0, e este só, obviamente, entre aspas, num lance em que o Duplex se chama, adormece por completo, faz um atraso completamente despropositado do meio-campo ofensivo para o Patrick Sequeira, muito bem interceptado pelo Borja Sainz, que é um avançado claramente muitíssimo forte em termos de pressão e em momento defensivo, que antecipou a jogada e depois caminhou em direção à baliza do Patrick Sequeira e bateu até por baixo das pernas. Portanto, uma vitória absolutamente inquestionável do Futebol Clube Porto, vitória inteiramente justa, e uma segunda parte em que, para além da gestão que fez da equipa e também do ritmo que a equipa impôs, também fez uma gestão em termos de substituições, curiosamente retirando ou subtraindo do jogo os 3 jogadores que estavam amarelados, isto também já com a concentração e com um olhar sobre o clássico do próximo sábado à noite, que eu creio que será um jogo interessantíssimo. Tomás, são 3 vitórias para o Porto, 9 golos marcados, nenhum sofrido. E pegando numa coisa que o Rui disse, tem-se notado muito que nas segundas partes o Porto entra neste modo gestão que faz a equipa a perder, propositado ou não, um pouco de gás nos jogos. Sim, sendo que o Porto, contra o Gil Vicente e contra o Casa Pia neste jogo, tinha uma vantagem já confortável e havia margem para assumir um ritmo mais baixo. E eu acho que o ritmo, a agressividade da pressão do Porto é a marca diferenciadora até ao momento. É algo pouco visto no futebol português. Tivemos exemplos recentes, por exemplo, do Benfica de Roger Schmidt naqueles primeiros tempos, que era uma equipa impressionante, mas mais à zona. Não tinha esta agressividade ao meio-homem que o Porto coloca desde o início, e com uma capacidade atlética quase geral. Mesmo os jogadores teoricamente mais frágeis são também muito disponíveis e entregam-se por completo às marcações. Houve aqui uma diferença. O Casa Pia tem os 3 centrais e eram os extremos do Porto quem pressionava os centrais de fora. Vamos ver como é que o Porto vai pressionar o Sporting, mas creio que o Rui Borges também quererá jogar com o posicionamento dos 2 alas para tentar permitir com essa atração depois que haja movimentos, principalmente do Trincão e do Pedro Gonçalves, mas também do próprio Luís Soares. Em relação a este jogo, o Casa Pia tentou jogar, mas tem grandes condições para bater a pressão do Porto. Não apenas a pressão, mas também a reação à perda de bola, sempre com 2, 3, 4 jogadores na zona em que o adversário tenta jogar e com recuperações quase imediatas. Depois, em ataque organizado, o Porto continua a ser uma equipa de pouco risco no corredor central. Ainda assim, destaco mais um bom jogo do Alan Varela, que está claramente a voltar ao registro que mostrou na primeira temporada pelos Dragões. A jogada padrão do Porto é a forma como, fechando os laterais, depois consegue alargar o campo com os extremos e a partir daí depois promove grandes rupturas por dentro dos 2 laterais, quer o Alberto Costa, quer o Zaidu. Neste jogo, sobretudo o Zaidu. Sim, e das duas uma, ou a bola entra no lateral e a partir daí gera-se o perigo, ou então com o movimento do lateral cria-se uma zona onde a bola pode entrar no médio interior, seja no Verholt, seja no Gabri Veiga, e o Porto explora muito essas triangulações na zona exterior. Depois, mais uma vez, o impacto da bola parada e a questão Rodrigo Mora. O William Gomes é uma primeira escolha para o Farioli, não sendo um titular. É um jogador que quer para gerir jogos na segunda parte em aceleração do lado esquerdo e agora também como alternativa ao PP do lado direito, quase em modo Hulk, e o golo é de facto uma impressionante demonstração de potência a partir do lado direito. O William Gomes está muito bem visto pelo Farioli e estranhamente não foi muito bem visto pelo Anselmi enquanto cá esteve. É uma das notas que na altura surpreendia. Em relação ao Rodrigo Mora, por falta de aviso nosso, diga-se. Por cima, um jogador que era quase sempre utilizado como ala esquerdo. Verdade. Com muito menos possibilidades de fazer a diferença em último terço. O Rodrigo Mora, nos 2 jogos em que entrou, porque no outro não foi utilizado, entrou para a direita. Portanto, no meio desta novela toda, eu acho que o Farioli, gostando do Rodrigo Mora, não o vê como um elemento prioritário, e não é por adaptação. Eu vejo muita gente a falar de adaptação às ideias. Não é esse o ponto em relação ao Rodrigo Mora. Não é o jogador tipo do modelo de Farioli. Não há aqui nenhuma questão de adaptação. Por isso, havendo a tal proposta dos 70 milhões de euros, para o jogador não deixa de ser apetecível, ainda que o destino seja muito duvidoso. Eu acho que é um passo em falso na carreira desportiva. Não acho ainda assim que condene, porque é um jogador muito jovem, e o próprio Gabri Veiga, estamos a vê-lo agora a regressar à Europa e ainda com muito para dar. E Rui, é claro que do ponto de vista do clube, esta potencial venda de um suposto suplente por valores próximos dos 70 milhões, claro que será visto como um bom negócio, mas por outro lado temos aquela
melancolia de ver uma jovem promessa do clube. Sim, é uma tristeza profunda ver um jogador como o Rodrigo Mora com 18 anos a ter que rumar à Arábia Saudita. Eu creio que o negócio vai acabar por acontecer. Gostava, muito sinceramente, que um tubarão europeu se metesse no negócio e batesse a cláusula, porque podendo mesmo até não ser muito bom para o Rodrigo Mora, mas ainda exatamente, assim ficava mais é isso perto. mesmo, Tomás. É que mesmo sabendo que num tubarão europeu provavelmente também não será titular, como acontece no caso do Futebol Clube do Porto, e podemos depois também abordar isso muito, muito rapidamente, a verdade é que o destino é absurdo para um jogador com tanto talento, mas também é a visão moderna do futebol e que torna a Arábia Saudita, e sobretudo a partir do momento em que tem aquele jogador sub-23 extra, torna o Rodrigo Mora num fruto apetecível. Agora, para a carreira do Rodrigo Mora, tal como o Tomás disse e muito bem, não é bom, mas percebemos que no espaço de 2 anos, se ele mantiver a cabeça no sítio e obviamente com o seu cofre muitíssimo mais robustecido, ele tem o próprio exemplo do próprio Gabri Veiga, atual colega de equipa, que ligeiramente mais velho assumiu essa viagem e que depois terminou 2 anos depois de forma, do meu ponto de vista, muito positiva para a sua carreira. Em relação à questão do Rodrigo Mora, eu concordo inteiramente com o Tomás. Aqui é uma questão de modelo de jogo do treinador e de protótipo de jogador que o treinador prefere. Claramente privilegia os atletas e o atleticismo, se quisermos, acho que é o ponto essencial. O Rodrigo Mora poderia encaixar em qualquer posição da equipa do Futebol Clube do Porto com outro treinador, estou a falar de médio interior esquerdo, de médio ala esquerdo preferencialmente, mas com Farioli as coisas são muito mais complicadas. Isto porquê? Porque como médio centro esquerdo e o Futebol Clube do Porto defendendo em 5-4-1, neste momento o Farioli não vê o Rodrigo Mora como um elemento capaz para ser o médio centro esquerda, porque no fundo, quando a equipa defende, teria que baixar para uma zona muito próxima àquilo que podemos definir como um médio defensivo. E até porque o Porto vai estar em vantagem na maior parte das vezes quando os suplentes forem chamados a jogo. Sem dúvida alguma. E depois na questão do médio ala extremo esquerdo, o Borja tem características e um perfil completamente diferente do Rodrigo, não é um jogador tão dotado do ponto de vista técnico, mas tem uma capacidade defensiva que é normal para um jogador dessa posição, e isso é importante quer na pressão alta, quer depois quando o Borja baixa, seja quando o Futebol Clube do Porto defende em 5-3-2 ou 5-4-1, porque o Borja assume claramente um papel tremendamente defensivo nesses aspectos, e é também um jogador incisivo a surgir em zonas de finalização. Nós aqui já tínhamos nesse aspecto, que ele ainda não tinha aparecido nos primeiros jogos a explorar muitas diagonais, quer com bola, quer sem bola, e ele é particularmente forte nas sem bola, e o Rodrigo obviamente não é um jogador que neste momento esteja preparado para oferecer aquilo que o Borja oferece do ponto de vista defensivo. Agora tem características e do ponto de vista técnico, do meu ponto de vista, é obviamente o jogador mais dotado do plantel do Futebol Clube do Porto, e há aqui uma opção do treinador. Com o Al Ittihad a bater os 70 milhões da cláusula, depois de uma primeira proposta de 50, já está em 63 milhões mais 10% de uma futura venda, não creio que haja grandes dúvidas que muito possivelmente até ao final da semana, e isso será agradável para o Futebol Clube do Porto, não protelar muito esta situação, porque se atendermos ao facto que o mercado em Portugal fecha dia 2 de setembro e na Arábia Saudita só fecha 10 ou 12 de fevereiro, de setembro, não consigo agora precisar exatamente a data, sei que é entre o dia 10 e o dia 12, aquilo que convém ao Futebol Clube do Porto é fazer com que este negócio aconteça o mais cedo possível, até porque o Futebol Clube do Porto tem situações em termos de plantel que são importantes preencher, é desejo do treinador 4 reforços, Vilas Boas pelo menos 2 mais 1 é capaz de oferecer, e creio que será importante para o Futebol Clube do Porto fechar o plantel e robustecê-lo ao encontro daquilo que o treinador pretende, e creio que sobretudo o jogo de ontem confirma que sem Martim Fernandes disponível, sobretudo Zaidu não tem uma percepção do jogo como a Farioli pretende, e creio que foi esse o ponto mais negativo da exibição do Futebol Clube do Porto, foi a incapacidade do Zaidu perceber principalmente o 2-3 em momento ofensivo da equipa do Futebol Clube do Porto, não se sabendo posicionar como médio interior esquerdo, mas a verdade é que também o Gabri Veiga e o Borja Sainz tiveram inteligência
para permitir que o Zaidu surgisse em alguns momentos de ataque à profundidade, em que se sente claramente mais confortável, porque em termos posicionais tem muitas dificuldades em perceber aquilo que é o modelo de Farioli. Ainda assim, só para fechar este tema, Rodrigo Mora, nesta altura parece tudo perfeito para o Porto. A equipa está sólida, tem imposto o guião que pretende nos jogos, está tudo a correr bem, mas é uma decisão de clube que se calhar vai permitir a tal finalização do plantel em termos de reforços, vai permitir que o treinador tenha um plantel mais à imagem daquilo que pretende. A única dúvida é perceber se este modelo vai servir ao Porto para toda a temporada e em diferentes contextos. Essa é a questão que fica. Exatamente. Para já a preferência é essa, mas repito, essa decisão de abandonar o projeto Rodrigo Mora para levar a equipa para outro caminho terá consequências para o bem ou para o mal. Depois faremos essa avaliação. Sim. Teremos que fazer essa avaliação seguramente. Outro ponto que também me parece estar claramente ligado a este negócio e o Rodrigo Mora é que possivelmente com a lesão o Samu já não sairá e também com isso provavelmente o Diogo Costa também não irá sair, e creio que se o Futebol Clube do Porto conseguir fruto deste negócio do Rodrigo Mora segurar quer o Diogo Costa quer o Samu, terá vantagens também nesse aspecto, relacionadas obviamente com a manutenção do Diogo Costa e do Samu, porque obviamente o Rodrigo Mora, e volto a frisá-lo, para mim é claramente o jogador do ponto de vista técnico mais evoluído da equipa do Futebol Clube do Porto. Na Madeira, um Pote voltou a ser letal com os seus passes para a baliza. O Sporting ganhou por 4-1 em casa do Nacional, onde teve o segundo jogo seguido no campeonato a defrontar um adversário reduzido a 10 jogadores na primeira parte. Pedro Gonçalves fez um hat-trick e deu uma assistência para o outro golo, mas os Leões começaram a perder. Tomás, o Sporting desembrulhou uma equipa que se defendeu num bloco bastante baixo, mas sofreu um bocado na defesa da bola parada, como há pouco estávamos a falar. Também porque o Lizier é um dos melhores marcadores de bolas paradas com o pé esquerdo do futebol português, e isso colocou logo o Sporting numa situação muito difícil. Nesse pontapé de canto que dá o golo, é o Morita quem perde a marcação. O Morita fez um jogo completamente para esquecer. Enfim, depois viemos a perceber um bocadinho mais à frente que estaria com problemas físicos, não sei se desde o início do jogo ou não. A verdade é que o Koshorashvili deu maior dinamismo, aproximação ao espaço entre linhas e até com movimentos de ruptura para entrar na área, e à partida será o titular no jogo com o Futebol Clube do Porto. Tirando isso, o Sporting enfrentou um tipo de adversário muito diferente estrategicamente, porque o Aroca foi ao Alvalade jogar em 4-4-2, facilitou muito a tal procura dos centrais pelo homem livre, principalmente nos corredores laterais. Este Nacional, e esta adaptação não é de agora, o Tiago Margarido já faz isso há muito tempo, enfia o Mateus Dias, o médio centro, entre os centrais para ter maior controle dos movimentos entre linhas e também da forma como o Sporting explora o jogo exterior. Curiosamente, e coloquei essa dúvida aqui no episódio anterior, o Ricardo Mangas esteve muito acima do que deu, por exemplo, um Jenny Catamo no lado direito. Continuo muito sem perceber essa necessidade quase vital de Rui Borges de manter essa aposta. Portanto, o Ricardo Mangas até tem um dos melhores passes para finalização com cruzamento de zona intermédia, creio que para a entrada do Yulman no espaço. Aliás, esses foram os melhores momentos do Sporting, quando conseguiu descobrir movimento de trás para a frente que surpreenderam a linha defensiva do Nacional. Teve oportunidades para marcar na primeira parte, embora com alguma dificuldade para perceber com clareza quais os espaços que podia aproveitar, e com o tal lado direito coxo. Curiosamente, o empate até surge do lado direito, mas numa jogada de transição. Mas foi a primeira jogada pelo corredor direito. Sim, e numa jogada de transição. Há a recuperação do Trincão, depois o envolvimento do Fresneda, que permite desbloquear a jogada, e a partir daí, já com o Nacional reduzido a 10, o que também acabou por facilitar a vida ao Sporting, tornou-se um show à parte de Pedro Gonçalves, e o Sporting conseguiu a certa altura ter muito mais variabilidade na forma como atacou. Repare-se que o primeiro golo surge do lado direito, com um belíssimo toque de Luís Soares. Depois surge um golo com um passe de Gonçalo Inácio por dentro para Pedro Gonçalves, a tal entrada positiva de Arder, mas já num contexto relativamente simples para o Sporting, porque o Nacional não conseguia propriamente passar do meio campo ofensivo, e aproveitando o espaço com um movimento rápido e agressivo ao primeiro poste, finaliza o cruzamento do Pedro Gonçalves, e já na ponta final o hat-trick perfeito, depois do tal susto que Pedro Gonçalves deu na primeira parte. A realçar individualmente a disponibilidade de Trincão, muitas vezes até perdendo alguma notoriedade, mas conseguindo ser um elemento nuclear em todos os momentos da partida. Mais uma vez, a ideia de que o Luís Soares se calhar não vem para ser um matador de 30 ou 40 golos, mas para ser um elemento que ativa o ataque do Sporting e que beneficia diretamente Pedro Gonçalves e Trincão.
E no fundo fica essa boa nota para o Pedro Gonçalves, que não tinha uma exibição tão gloriosa há muito tempo. Rui, desta vez o Giovanni que ainda jogou mais ou menos uns 25 minutos, mas entrou para ser lateral esquerdo e foi nessa posição que esteve até ao final. Eu digo-te mesmo que acho que a substituição que o Rui Borges fez aos 64 minutos, quando o jogo estava empatado a uma bola, foi absolutamente decisiva, porque o Vagianis ofereceu uma capacidade de saída pelo corredor direito muito superior àquela que o Fresneda tinha oferecido e, sobretudo, contribuiu até para que o Jenny Catamo surgisse com mais relevo pelo corredor direito e sobretudo o Kenda também pelo corredor esquerdo foi muito importante na forma como o Sporting criou desequilíbrios. E desta vez entrou muito mal o Giovanni Kenda também, para um lado. Verdade. Nada favorável. Nada favorável, mas no entanto acaba por, como disseste e muitíssimo bem, acaba por estar ligado à construção do terceiro golo, e a verdade é que o Sporting no segundo e no terceiro golo consegue algo muito importante, que é conseguir fazer construções, fazer uma construção a partir da variação de corredores, e creio que isso foi muito importante, quer no segundo golo com o Vagianis a saltar de uma falsa posição de terceiro central e entrar em condução pelo corredor direito, a buscar a largura ao Catamo, depois o Catamo coloca a bola no espaço interior e o Vagianis liga-se com o Trincão, que faz chegar a bola ao Dibas, e depois o tal passe para o Inácio, que consegue encontrar o Pote não só nas costas dos médios da equipa do Nacional, mas também no espaço entre o João Aurélio e o Léo Santos, lateral direito e central direito da equipa do Nacional, e consegue ali fazer o 2-1. E no terceiro golo é uma construção ainda mais de trás, também começa pelo Vagianis, com a bola a entrar no corredor central e depois a permitir a ligação no corredor esquerdo, muito bem conseguida do meu ponto de vista entre o Inácio, o Kenda e o Pote, e é provavelmente, tal como o Tomás disse e muitíssimo bem, a ação mais preponderante do Kenda na segunda parte, desde que entrou na equipa do Sporting, com o Pote depois a oferecer o golo ao Arder e reforçar, tal como o Tomás disse e muito bem, que para além do primeiro golo do Sporting ter sido no momento de transição, o quarto também o é, numa contra-transição, com uma recuperação muito alta do Human, e depois a capacidade que o Sporting teve para ligar jogadores com o Trincão, o Arder e depois o Human novamente a aparecer na jogada, a permitirem que o Soares e o Pote acabassem por ligar e fizessem o 4-1. Estou completamente de acordo com a análise do Tomás, saliento principalmente que na primeira parte, face às dificuldades e à falta de espaço que a equipa do Nacional, ou seja, o espaço que não deu à equipa do Sporting, o Sporting acabou por ter mais dificuldades. O Human foi muito importante na variação que o Tomás há pouco referiu, mas sobretudo foi o Sporting que na primeira parte criou principalmente perigo através de situações de lances de bola parada lateral, e foi perigoso nesse sentido, e o Pote até acaba por enviar uma bola ao ferro na sequência de um lance desse género, mas sobretudo também é importante referir, a equipa do Nacional tem um excelente batedor de bolas paradas laterais, o Lisiero, que é um canhoto e que acrescenta muito nesse ponto de vista, e a verdade é que o Nacional criou perigo, sobretudo nesse momento, e foi assim que surgiu o 1-0, foi assim que esteve perto de surgir o 2-0 em cima do intervalo, com o Mateus Dias a desperdiçar uma oportunidade muito similar à que tinha dado o golo ao Léo Santos, e a verdade é que o Nacional, mesmo com 10 jogadores, conseguiu, depois do Sporting fazer o 2-1, ter uma grande oportunidade através do Lucas João, também na sequência um lance de bola parada lateral, e que aí podia ter sido o 2-2. De resto, uma vitória convincente do Sporting, que foi sempre superior ao adversário, inclusive os primeiros 3 minutos o Sporting já tinha ameaçado uma chegada à zona de finalização, teve mais dificuldades em conseguir ser efetivo em zona de finalização na primeira parte, mas depois da segunda parte a superioridade do Sporting foi inequívoca e a vitória acabou por atingir um volume gordo face àquilo que podia ser expectável face à primeira parte. No entanto, também referir este aspecto: o Nacional, já diante do Rio Ave, tinha tido uma expulsão no final da primeira parte, e diante do Sporting voltou a repetir-se a situação, e a verdade é que a entrada sobre o Kosciuszko e do Pablo Juan foi demasiado imberbe, e curiosamente também a surgir na sequência de um lance de bola parada lateral. E este início de liga, com as várias preocupações em torno da saída de Gyökeres e quem vai substituir Gyökeres, e as competências de Rui Borges ou de outro treinador qualquer, mas olhando para o plantel do Sporting, tem 2 jogadores absolutamente de referência no futebol português.
que marcam diferenças num coletivo minimamente funcional, e estou a falar do Pedro Gonçalves e do Trincão. Mesmo que o Sporting para o ano, imaginemos, vende 3 ou 4 jogadores, mas hipoteticamente mantendo o Pedro Gonçalves e o Trincão, é preciso fazer muito mal as coisas para não estar minimamente preparado para ir a uma luta pelo título. De facto, são 2 jogadores com uma consistência, com uma participação completa nos vários momentos do jogo e decisivos em zona frontal. A maior parte das jogadas que tiverem naqueles espaços vão dar golo, vão dar assistência, e a partir daí é um sinal de aproximação clara do Sporting aos objetivos que quer continuar a alimentar. Uma nota final para o Arder, que tem sido também um tema muito discutido. Não sei, obviamente, os valores da proposta, alegada 24 proposta. mais 3. 24 mais 3. Ou seja, valores relativamente próximos aos que o Sporting pagou por Arder, um bocado acima, mas não uma transferência irrecusável. Parece-me que há um distanciamento óbvio entre o Rui Borges, as ideias de Rui Borges, e a apreciação ao jogador e ao que o jogador pode dar. Depois entra talvez a vontade de protagonismo do próprio Arder, e embora reconheça utilidade ao jogador como suplente, foi assim na época passada, inclusive neste jogo acabou por ser parte importante na forma como o Sporting fechou o resultado, mas é um jogador com um perfil psicológico, na minha opinião, muito difícil de sustentar num coletivo que não lhe vai dar o protagonismo que pretenderia. Exatamente. Vai haver momentos em que o Arder fará aquilo que fez contra o Aroca, ou até contra o Casa Pia, com um movimento que tira a finalização a Luís Soares. Vai haver momentos em que o Arder, em vez de estar focado no objetivo coletivo, vai estar mais focado nas próprias necessidades. Nota-se que ele é muito ambicioso. Sim. Portanto, dentro deste cenário, havendo uma proposta interessante, e posso chegar-me já à frente nisso, não vejo esse potencial todo em Conrad Arder, por exemplo, para fazer um Jokers, isto é, para jogar num 3-4-5, num dos 3, 4, 5 melhores clubes da Europa. Portanto, acho nem que mais. Havendo essa possibilidade, é um negócio que o Sporting pode ter em conta. Depende também da substituição, mas cá estaremos depois para olhar para ela. Não, e eu creio que em termos de substituição, eu sei que o principal nome que é falado é o Ioannidis. Eu creio que é obviamente um nome interessante, mas eu não deixaria de olhar para o mercado interno, porque o Luís Soares vai ser claramente titular desta equipa do Sporting, e creio que um avançado com o perfil do Clayton, muito mais barato do que o Ioannidis, e é pode o ser avançado muito mais interessante parecido para a com o equipa Luís do Soares do futebol português. Exatamente. No outro nível, exatamente. obviamente. Obviamente, mas estamos a pensar exatamente no mesmo, e creio que seria um valor, seria interessante até pelos valores que envolvem a transferência, e creio que neste momento, e faço também aquilo que tem sido a carreira do Ioannidis, e acredito que o Ioannidis seria uma mais-valia para a equipa do Sporting, mas também teria que se contentar com um estatuto de suplente, porque não me parece que faça sentido uma alteração estrutural, e neste caso na multi-estrutura do Sporting, para o Ioannidis encaixar como titular. Eu creio que o Clayton pode ser o avançado muito mais interessante, e sobretudo permite ao Sporting vender muitíssimo bem o Arder por 27 milhões de euros, ou 24 logo à cabeça, e muito possivelmente o Rio Ave não irá pedir os 15 milhões da cláusula de rescisão, mas mesmo que pedisse, o Sporting ficaria aqui com um encaixe bastante interessante, que até permitiria ajudar, se quisermos, numa possível contratação do tal extremo que está em falta no plantel do Sporting, mas que também não me parece ser um jogador que vai entrar de caras na equipa do Sporting como titular. Com 5 alterações no 11, já a pescar o olho ao reencontro com o Fenerbahçe nesta quarta-feira para o play-off da Champions, o Benfica venceu por 3-0 o Tondela, num jogo que deu para rever Tomás Araújo a jogar a central e avistar Rafael Obrador na lateral esquerda da defesa. Rui, foi uma exibição dos encarnados que teve Amar Dedić como o principal agitador das jogadas de ataque. Sim, porque o Dedić é neste momento, e do 11 que o Benfica apresentou diante do Tondela, o jogador mais criativo da equipa, e isso foi claramente uma marca distintiva na partida, ainda antes do 1-0, mas depois principalmente no lance que o Dedić inventa com o movimento em diagonal para o espaço interior, ainda no meio campo defensivo, em que supera 3 adversários e depois vai buscar o Ivanovic na profundidade. O resultado que o Benfica conseguiu, o 2-0
no final da primeira parte é inteiramente justo, não foi mais volumoso porque Bernardo Fontes confirma-se como um guarda-redes que vai ser um dos protagonistas da Liga, está claramente talhado para jogar num grande em Portugal ou fora de Portugal, parece-me ser claramente um dos melhores guarda-redes da Liga. No entanto, deixa-me também aqui fazer uma referência justa à equipa do Tondela, porque durante 30 minutos, os primeiros 30 minutos até sofrer 1-0, fez um jogo franco no Estádio da Luz, a partir de uma estrutura... Já contra o Braga e contra o Famalicão foi igual, só não tem golos para oferecer. É verdade, não tem, porque tem o Miro como ponta de lança e eu creio que a equipa do Tondela precisa de melhorar francamente, e também não sei se o Jefren, que entrou na segunda parte, será a unidade que vai garantir golos à equipa do Tondela, mas que há criação para conseguir chegar às zonas de finalização mesmo em Braga, mesmo no Estádio da Luz, falta claramente, como disseste e muitíssimo bem, um avançado que seja capaz de conseguir tornar aquilo que a equipa do Tondela cria em situações claras de finalização e em golos, porque é claramente aquilo que está a faltar a esta equipa do Tondela, que é uma equipa arrojada, e o seu próprio arrojo com uma linha defensiva mais alta fez com que a equipa do Benfica acabasse por chegar ao primeiro golo. É importante também salientar em relação à exibição do Benfica alguns aspectos. Eu creio que Tomás Araújo será muito difícil manter como suplente desta equipa do Benfica, nada contra o António Silva, bem pelo contrário, porque está a atingir em termos de registro exibicional no início desta temporada os níveis que o levaram a ser indiscutivelmente um defesa titular da equipa do Benfica com Roger Schmidt. Agora, aquilo que me parece é que é muito difícil não olhar para esta equipa do Benfica e ver Tomás Araújo como de longe o melhor central, condutor e construtor desta equipa, e também por isso o Benfica foi uma avalanche pelo corredor direito, porque Tomás Araújo ligou preferencialmente por aí, Dedić e Oshens já têm muitas combinações preparadas, e o Oshens, quando é necessário, dá largura para o Dedić entrar pelo espaço interior, e isso é muito importante. O próprio Rios, jogando naquele espaço, também contribuiu para algumas ligações, e é um jogador que também proporciona em alguns momentos desmarcações sem bola, que ajudam o Benfica a fomentar esse jogo para o corredor direito, juntando ainda a queda de um dos avançados, normalmente o Ivanovic, também para esse corredor, o que facilita que o Benfica tenha essa capacidade para criar desequilíbrios pela direita. O mesmo não sucede pela esquerda, e aqui é incontornável falarmos de Rafa Obrador. Eu sei que foi muito elogiado por alguma parte dos adeptos do Benfica, mas sinceramente a exibição pareceu muitíssimo fraca do Obrador. É certo que marca bem pontapés de canto, mas se isso for condição para ser titular da equipa do Benfica, estamos a viver num mundo absolutamente paralelo. O Rafa Obrador tem alguns pormenores do ponto de vista ofensivo interessantes, não do meu ponto de vista suficientes para ser titular da equipa do Benfica. Agora, do ponto de vista defensivo, tem limitações absurdas que expuseram muito o Otamendi, e o Otamendi acabou por ver um cartão amarelo muito precocemente no jogo por culpa do Rafa Obrador. Entraram muitas bolas nas costas do Obrador durante a primeira parte. E boa leitura do Ivo Vieira dessa situação, e depois a abordagem que tem ao lance, que inicialmente foi mal marcado, uma grande penalidade, é completamente absurda e proporcionou ali um livre muito perigoso, frontal para a zona lateral à equipa do Tondela. Isso também contribuiu para que o Skeldrup não tivesse um início de jogo muito luminoso, mas a verdade é que quando a bola chegou ao espaço interior, está claramente ligado ao 2-0. Primeiro, ótima combinação com o Pavlidis a surgir em apoio, e não foi um jogo particularmente feliz do Pavlidis, mas cá está, a tal capacidade que o Pavlidis tem para vir combinar que o Ivanovic não tem. O Ivanovic é claramente o avançado que mostrou no primeiro golo, um jogador muito incisivo a atacar o espaço, a atacar a profundidade, não é um jogador para vir oferecer apoios frontais com a qualidade que o Benfica necessita, e Pavlidis e depois a tal capacidade que o Skeldrup teve depois da combinação com o Pavlidis de encontrar o Oshens no corredor direito, a sair do corredor direito para o meio, e o remate potentíssimo do Oshens. Uma nota final
para a segunda parte, claramente gestão por parte do Benfica a pensar, como disseste muitíssimo bem, Diogo, na partida com o Fenerbahçe, mas sobretudo dizer que Prestiani merece mais minutos e mais consideração por parte do treinador, porque é um jogador que sempre que entra agita, e a verdade é que agitou mais uma vez, curiosamente a partir de um passe, de uma condução acelerada do Rios, que é claramente o seu ponto mais forte, porque a nível do passe tem lacunas que vão ser resolvidas seguramente com a contratação do 10, indo ao encontro daquela formatação que quer eu, quer o Tomás fomos dizendo para melhorar o rendimento do Rios, que é a presença de um número 10, e se for o Sudakov, então encaixa que nem uma luva no perfil ofensivo da equipa do Benfica, e isso não invalida que o Benfica continue a jogar com 2 avançados, mas se quiseres fica já para uma próxima intervenção, porque também quero ouvir o Tomás em relação ao jogo. Tomás, neste jogo contra o Tondela, Bruno Lage restituiu Pavlidis e Ivanovic na frente. Será que contra o Fenerbahçe também vai apostar nesta dupla? Tendo em conta que há um 0-0 na eliminatória e não há Florentino. Tenho algumas dúvidas, até porque tendencialmente, e repetindo algumas coisas da abordagem no primeiro jogo, o Aktürkoğlu se calhar vai voltar a ter espaço, porque é um jogador mais veloz, que dá mais oportunidades de contra-atacar ou de acelerar as jogadas, e pode surgir perto do Pavlidis, como aconteceu de resto no jogo de Istambul. Depois é preciso perceber também a constituição do meio campo, porque não há Florentino. Não sei se o Barreiro, no pensamento atual de Bruno Lage, conta para ser hipoteticamente esse terceiro médio, para não ter inferioridade na zona central e na forma como pressiona o Fenerbahçe. Portanto há aqui algumas dúvidas. Certo é que dentro das características individuais dos avançados há pouca conexão, e sobretudo um Ivanovic que é muito melhor quando ataca as costas da defesa e que acrescenta pouco, apesar de tocar muitas vezes na bola, ou mais vezes do que se calhar seria o ideal na lógica do Benfica. Depois em zonas de criação, e embora tenham trabalhado muito bem na jogada do 2-0, o Sheldrop e o Pavlidis caem muito nas mesmas zonas e por vezes têm alguma dificuldade em interpretar o que o outro vai fazer, até porque tendencialmente são 2 jogadores de pedir muita bola no pé, e querem fazer o mesmo, não é? E querem fazer aconteceu algumas vezes nesta partida contra o Tondela. Portanto, dentro disto eu acho que o Pavlidis também está um bocadinho perdido, ou ainda à procura de integrar a melhor forma do ataque do Benfica. Em relação às principais qualidades que os encarnados mostraram, claramente a forma como construíram a partir da direita. O Dedić é um lateral fabuloso, do melhor que me lembro no futebol português nos últimos anos, pela qualidade do primeiro toque, que muitas vezes lhe permite tirar logo o adversário da frente, ganhar corredor central. Também cria uma oportunidade finalizada, não me lembro se foi pelo Pavlidis, no final da primeira parte, creio que sim. Sim, foi. Com uma ultrapassagem por fora, portanto, não sendo o lateral de profundidade e cruzamento, também sabe fazê-lo. É um lateral que dá muitos recursos a partir do lado direito, tem uma combinação em que vem ao lado esquerdo combinar com o Sheldrop, portanto é um jogador multifacetado. Quando o corredor esquerdo estava coxo, até à meia hora, mais coisa menos coisa, o Sheldrop poucas vezes foi tocado na bola, porque o Benfica inclinou por completo a construção para o lado direito. E o Tondela desta vez defendeu-se em 4-4-2, quer pelo Dedić, que muitas vezes permitia ao Tomás Araújo avançar, mas sempre com uma opção de progressão para depois invadir espaços interiores, e com a presença do Tomás Araújo, e tenho elogiado muito o António Silva, acho que está entre o topo de melhores jogadores do Benfica neste início de temporada, e podemos juntar ao Mundial de Clubes. Sim. Até recuando um bocadinho. Mas o Tomás Araújo dá possibilidades na construção, estilo de Bast. É um jogador que marca a diferença quando enfrenta estas equipas que oferecem alguma iniciativa, e é um central de facto de topo. Fica um desafio difícil para o Bruno Lage resolver, agora que tem 3 titulares para apenas 2 lugares. Depois, alguns aspectos que me parecem ainda preocupantes. É a quantidade de passes que os médios falham, e mais o Rios, é verdade, mas o Enzo Barrenetxea também tem arriscado em demasia em vários momentos, sobretudo com aqueles passes mais longos em lateralização que procura, e que por vezes expõe o meio campo. Aliás, há muitas faltas que quer um quer outro vão cometendo em momento de transição defensiva, porque arriscando mais, por vezes são apanhados de surpresa. E na segunda parte parece-me que o Tondela, tendo algumas intenções interessantes, ficou curto. É uma das equipas que tenta jogar futebol. O Vieira em conferência de imprensa falou disso, que quer valorizar o espetáculo. Gosto particularmente dos 2 laterais do Tondela, quer o Tiago Manso, quer o Maviram,
particularmente o Estiveram muito bem. Sim, Estiveram procura muito espaço interior. Mesmo neste jogo, mas estes 3 primeiros jogos são claramente os jogadores que se destacaram na equipa do Tondela. O Maviram tem muita qualidade no passe interior, no cruzamento também para procurar as zonas de finalização. O Tondela atraiu alguns jogadores até cotados no mercado, ou com boa formação, o Joe Hodge, que trabalha muito bem a bola, o Yarlan, que é um extremo de aceleração e 1 contra 1, mas neste momento tenho muitas dúvidas se o Tondela não é aquela equipa engarçada que diverte, que até dá gosto de ver, mas com índices de concretização muito baixos. Fora isto, o Bernardo Fontes é de facto um guarda-redes de enorme categoria e no mínimo vejo-o a fazer um percurso à Luís Júnior, que está no Villarreal neste momento, no mínimo. Isso mesmo, no mínimo. Em Braga, à meia hora de jogo, os minhotos já tinham marcado e permitido uma reviravolta ao AVS, que só um gol de Fran Navarro a 3 minutos dos 90 evitou que acabasse em derrota. Foi o primeiro percalço da equipa na era Carlos Vicens, mas no final o treinador espanhol disse que também foi o melhor encontro do Braga desde que ele chegou, em termos de controle de jogo. Tomás, tens essa opinião também? Não propriamente, acho que o Braga merecia vencer, não contesto isso e criou oportunidades para vencer. Na primeira parte há um falhanço do Paulo Vítor, naquela segunda parte com o Bola barra de Salazar também. Sim, exatamente, com o AVS praticamente enfiado na área, o Braga também teve várias aproximações perigosas, mas não creio que controlar o AVS seja por si só uma grande medida de avaliação positiva, até porque é uma das equipas que está em baixa neste arranque de temporada. Aliás, parece-me ter o pior plantel do campeonato português. Andará muito perto disso, não sei se é exatamente o pior, mas aliás, só para vermos o impacto que o Diogo Spencer, que foi contratado a meio da semana muito ao bom. Benfica, foi tremendo. Ele está nos 2 golos da equipa do Tondela. A zona interior é um lateral exatamente, de muita qualidade. Sem dúvida alguma. Em relação ao Braga, o futebol ofensivo continua a parecer muito previsível. Eu acho isto desde o primeiro dia. Entretanto, houve algumas adaptações de características, nomeadamente com o regresso do Roger, que até conquistou uma grande penalidade, também com o Leonardo Lelo, que muitas vezes tem sido utilizado como um lateral que chega bastante mais à frente. Tem 5 assistências. Tem 5 assistências e posso já iniciar essa campanha. Eu acho que o Leonardo Lelo merece estar pelo menos nas considerações de Roberto Martínez para a seleção nacional, porque é o jogador que até se assemelha mais a Nuno Mendes, não estando ao mesmo nível, como é por demais evidente. Claro, que é impossível. Exatamente, seria muito bom. Estamos para o futebol. Estamos a falar do candidato a Bola de Ouro, exatamente. Mas o Leonardo Lelo não é apenas um lateral de profundidade, e já no Casa Pia foi fazendo este processo, joga muito bem em zonas baixas, e foi essa a função que teve neste jogo. Um lateral que funciona como central na prática, que avança com a bola, que tem muito critério no passe, que é muito preciso no cruzamento e faz uma grande assistência para o Fran Navarro daquele espaço intermédio ali na esquina da área, obrigando os adversários também a controlar profundidade. Por isso é muito complicado. Foi o cruzamento a Nuno Mendes já agora, completamente, cruzamento a Nuno Mendes, e o Leonardo Lelo tem sido, no meu entendimento, o melhor jogador do Braga. Desta vez a diferença é que o Salazar, ao contrário de outros jogos, não conseguiu aparecer tantas vezes em zona interior, em movimentos que lhe permitam atacar a finalização, e o Braga joga muito para abrir o campo e depois procurar aqueles movimentos de ruptura nos intervalos, ou seja, jogando com a entrada dos meios espaços, com movimentos de ruptura de trás para a frente. Só que se olharmos para a prática, os médios ofensivos do Braga neste jogo foram o Paulo Vítor, que não é um médio ofensivo, é um avançado que precisamente por essa capacidade de entrar nos espaços joga aquele futebol de meia esquerda para oferecer movimentos de ruptura. Isso mesmo. E depois do outro lado é o Víctor Gomes, que é um lateral. Víctor Gomes. Portanto, o corredor central está muito vazio em criatividade, ainda mais sem o Ricardo Horta, que se lesionou e portanto não fez parte deste jogo. O Braga de facto controlou o jogo, se quisermos colocar desta forma, até certo ponto, porque tem ali um período do jogo em que a equipa se desorienta por completo no processo defensivo, e até o Ornicek está ligado ao segundo gol do AVS. Verdade. Com um mau alívio quando tentava controlar a profundidade. Ainda assim, o Lagrabil, que falha no primeiro gol porque perde a bola, faz um mau passe e depois a bola entra nas costas do Vítor Gomes e o Paulo Oliveira não resolve, portanto fragilidade geral na defesa do Braga. E no segundo, além desse pontapé do Lagrabil para a frente, depois permite que o Diego Duarte rode muito facilmente sobre si. Portanto, a fragilidade defensiva do Braga notou-se já contra o Alverca, e pela forma como a equipa pressiona, dando muito espaço nas costas, teve alguma dificuldade com os movimentos em profundidade da equipa do Alverca.
e portanto eu coloco muitas dúvidas em relação à performance do Braga, mas não é a performance deste jogo ou do resultado, é em relação ao modelo e à imprevisibilidade do modelo para ser uma equipa forte e à altura dos objetivos. O modelo é muito complexo. Nós já falamos aqui e, aliás, acho que este é o espaço onde se falou mais do Sporting de Braga até ao momento, por algum motivo também isso acontece, porque a verdade é que a equipa começou com a temporada num registro muito afunilado. Vicente percebeu e foi inteligente nesse aspecto e procurou melhorar as coisas para o Sporting de Braga conseguir explorar os 3 corredores. Hoje em dia a equipa do Sporting de Braga tem essa capacidade de explorar os 3 corredores. Agora, o Tomás tocou num ponto que me parece extremamente importante, porque se o Leonardo Lelo não tem a inteligência que tem do ponto de vista da percepção do jogo, é muito difícil para um jogador estar a cumprir o papel de terceiro central e depois ser o principal desequilibrador pelo corredor esquerdo. E esse aspecto e que também é válido para o Vitória, é que são 2 treinadores que apostam numa multiestrutura, mas são multiestruturas muito difíceis de se perceber e de se entender. E curiosamente, na mesma posição, se quisermos, no terreno de jogo, que é do falso lateral direito, quer o Sporting de Braga, com o Víctor Gomes a surgir numa zona demasiado interior e demasiado criativa, por exemplo, se compararmos com aquilo que o futebol acaba por mostrar, ou seja... Isto é tão simples como o Braga não ter médios de criação, por simplesmente. Exatamente, é isso mesmo. É esse o ponto. A tomada de posição. O Alberto Costa, na equipa do Futebol Clube do Porto, não tem um papel tão preponderante em termos de criação como o Víctor Gomes tem na equipa do Sporting de Braga. E se formos olhar para a equipa do Vitória Sport Clube, vemos também o Miguel Maga muitas vezes a procurar fazer essa dupla função e não faz nenhuma nem a outra função bem. E esse aspecto é um aspecto que é muito importante neste trabalho de multiestrutura. É um trabalho muito complexo, eu acho que necessita de tempo e estes 2 treinadores precisam claramente de tempo, mas também é preciso perceber que a equipa do Sporting de Braga já fez muitos jogos para se estarem a cometer exatamente sempre os mesmos erros, e eu creio que esse aspecto pode ser muito determinante, quer para o Vicente, quer para o treinador do Vitória em termos futuros. Agora, olhando para o jogo e para aquilo que aconteceu na realidade no jogo, a equipa do AVS tem 3 chegadas a zonas de finalização e nas 2 primeiras marca 2 golos. E isso também acontece porque há incompetência do ponto de vista defensivo na equipa do Sporting de Braga, e eu creio que esse aspecto poderá ser essencial para a equipa do Sporting de Braga não se aproximar tanto dos 3 primeiros como poderia ser expectável face à qualidade, à profundidade do plantel e ao investimento que foi feito em reforços. E eu creio que a equipa do Sporting de Braga, independentemente de ter muitas soluções do meio campo para a frente, não está a utilizar os jogadores mais capazes de serem criativos e ligarem criação à finalização nos seus sítios certos, ou então não estar mesmo a utilizar, e continua a apresentar problemas de consistência defensiva que já vinham de anos anteriores e que ainda não tinham sido vistos esta temporada, porque o Ornichek, ao contrário do jogo de ontem, estava a atingir registros muitíssimo elevados e estava a impedir com defesas absolutamente nucleares e em momentos nucleares dos jogos, até diante do próprio Lincoln no jogo da passada quinta-feira, que estavam a impedir que se notassem estas debilidades em termos de golos sofridos por parte da equipa do Sporting de Braga. 3 jornadas, 3 vitórias e liderança partilhada do campeonato. Era difícil a nossa Rivienga não calhar em Moreira de Cónegos, onde a carreira ascendente de Vasco Botelho da Costa está a limar o Moreirense, que agora bateu o Vitória no Derby do Minho. Rui, depois dos sucessos na Liga 3 e na Segunda Liga, a promessa do treinador está a elevar a qualidade de jogo do Moreirense, e muito. Sim, foi algo que quer o Tomás, quer eu, apostávamos que iria acontecer. Agora, obviamente, nenhum de nós estava à espera que ao final de 3 jogos a equipa do Moreirense tivesse 9 pontos e estivesse na liderança do campeonato. Agora, olhando para aquilo que aconteceu nos 3 jogos, acaba por justificar essa liderança, independentemente de me parecer que no jogo contra o Alverca, principalmente nesse jogo, a equipa do Alverca foi prejudicada por uma má arbitragem, mas o Moreirense não tem nada a ver com essa situação e soube aproveitar os seus momentos nesse jogo. Diante do Vitória, salientar que a primeira parte da equipa do Moreirense não foi tão fluida como tinha sido em jogos anteriores. Grande trabalho da pressão do Vitória.
Sem dúvida nenhuma, e atenção que o Vitória jogou muito em função daquilo que o Moreirense fez nas 2 primeiras jornadas, e também isso não terá agradado particularmente aos adeptos, mas foi muito importante a forma como o Vitória pressionou para a equipa do Moreirense não ter essa fluidez. Agora, a entrada do Afonso Assis na partida e a saída do Ofori melhorou francamente a forma de jogar da equipa do Moreirense. Em português. Exatamente, é uma excelente analogia, Tomás, parabéns pela analogia, excelente, e é algo que é habitual em ti, por isso acho que tocaste no ponto certo, mas a verdade é que o Afonso Assis, que é um jogador que eu creio que no ano passado já podia ter tido mais minutos de utilização na equipa do Moreirense, é um jogador que vai ser uma surpresa deste campeonato, sobretudo para quem não o conhece tão bem. E depois obviamente tenho que destacar aqui, porque já tinha acontecido na jornada anterior, a influência que o Schettini tem no jogo ofensivo da equipa do Moreirense. É um avançado claramente acima deste nível, deste patamar para o futebol português, e a verdade é que consegue fazer a diferença de forma muito considerável, e o início da segunda parte da equipa do Moreirense passa muito pela ação destes 2 jogadores, principalmente do Afonso Assis, porque melhorou claramente a construção e a criação da equipa do Moreirense, e pela qualidade de definição de Guilherme Schettini. Mas juntar também aqui, e acho que é importante também frisá-lo, a consistência que esta equipa do Moreirense apresenta em momento defensivo, com uma dupla de centrais está muito tarimbada. Tem muitos anos em cima, o que é pouco falado às vezes. Exatamente, que é Marcelo e Maracás, e convém destacá-los porque já na temporada anterior ao serviço moreirense foi uma base do suporte da temporada tranquila que a equipa do Moreirense teve, e sobretudo o crescimento do jogador, que é o Cédric Teguiá, a partir dos corredores laterais, juntando o Kiko Bondoso, que me parece estar a procurar atingir um nível e estar a aproximar-se do nível que não conseguiu mostrar no Rio Ave, devido também a alguma inconsistência que a equipa teve, não só o jogador, mas principalmente a equipa teve na exploração do jogo exterior na temporada passada. E isto é digamos que é um conjunto de jogadores muito interessantes, mas principalmente e acima de tudo está o modelo de jogo do treinador Vasco Botelho da Costa, e creio que na próxima sexta-feira, e será um jogo que passará um bocadinho ao lado, como é habitual, daquilo que é a imprensa nacional, mas o Gil Vicente Moreirense da próxima sexta-feira será muito possivelmente um dos jogos mais interessantes da jornada. Sobre o Moreirense, na primeira parte teve muitas dificuldades, porque o Vitória saltava sobre o Cédric Teguiá com o João Mendes, e é uma saída muito habitual do Moreirense, com o Dinis Pinto mais por dentro para atrair, e atenção a esta relação Dinis Pinto-Cédric Teguiá, que já lá estou com o espanhol, gera muitas oportunidades para o Moreirense entrar no make-up ofensivo. O Cédric Teguiá também pode jogar à esquerda, embora seja claramente melhor do lado direito, a usar o pé esquerdo para procurar depois a ligação interior, e tem também alguns argumentos no último terço. E o Kiko Bondoso, destacado pelo Rui, que em registro médio do futebol português é um extremo agitador e com alguma capacidade de assistência e de finalização. Depois, com o Schettini, não só a ligar fora da área, mas também a dominar dentro dela. É um jogador com um instinto notável e que vai fazer uma grande temporada no Moreirense. Ainda assim, o joker foi o Afonso Assis, porque o Moreirense estava com muitas dificuldades para tirar a bola da pressão, e o Afonso Assis vai dar precisamente essa capacidade de jogar a 1-2 toques, de escolher o melhor caminho para progredir, e sobretudo dando essa fluidez, essa velocidade na circulação de bola ao Moreirense. Depois, em determinados momentos, faltou-lhe pensar um bocadinho mais, nem sempre é preciso jogar para a frente, mas é de facto um grande projeto que o Moreirense tem em mãos. Em relação ao Vitória, é uma equipa que não está a conseguir, sobretudo ofensivamente, encontrar vantagens. E há jogadores que me parecem algo desenquadrados. Já falámos do Van Félix, que é um jogador que tenta, mas não provoca grande coisa como ala direito. Pouca relação dos médios em criação, sobretudo do Nuno Santos e do Tomás Andel, que está a atravessar um período complicado, parece-me. O Nelson Oliveira até se relaciona bem em apoio, mas depois a equipa não consegue chegar à área sem ser com cruzamentos que na maior parte das vezes não dão em nada, e depois tem um setor defensivo que não está ao nível do Vitória, pura e simplesmente. Nem mais. Não há como contornar isso, sobretudo no caso do Miguel Maga. É até estranho como é que um jogador como o Miguel Maga, sem nada contra o jogador, obviamente,
mas acaba por comprometer nos 2 golos. No primeiro não encosta na referência dentro da área, no segundo é batido no drible, e o cruzamento entra nas costas do Abascal, que era o central que estava a controlar mais o Schettine. Por isso o Vitória neste caminho vai ter dificuldades, e se não melhorar rapidamente o plantel, não sei se sequer o 5º lugar está ao alcance. Verdade, e atenção à baliza também, porque eu creio que o Vitória não resolveu a questão do guarda-redes, e era uma questão que tinha que ter resolvido. A Série A não tem nada a ver com o Teatro dos Sonhos, que fica num país mais a norte, mas este fim de semana a principal divisão do futebol italiano voltou à ação e só 5 equipas venceram. Uma delas foi a Roma de Gianpiero Gasperini, que está a tentar revigorar a equipa, e a outra foi a que tem o seu estádio literalmente em cima de um lago, que é o Como de Cesc Fabregas. Tomás, queres começar pela equipa que joga ao sabor do talento do Nico Paz? Vou começar por aí. Eu dediquei a minha noite ao futebol italiano e gastei muito bem o tempo. Já o disse noutras ocasiões. Aproveitaste, não gastaste? Sim, aproveitei, é mais isso. E já o disse noutras ocasiões, a Série A é o melhor campeonato em termos de qualidade de jogo. Já há algum tempo até. Depois não tem outras coisas, como o dinheiro da Premier League, sobretudo. Mas é o melhor campeonato pela diversidade, pela qualidade das propostas, pela qualidade estratégica, também assim, de muitos intérpretes. Diz, Rui? Assino por baixo. E o Como fez um jogo fantástico contra a Lazio, que também não é um adversário qualquer, e muita atenção merece este Como treinado por Fábregas, o que dá logo também um charme interessante, embora o Fábregas já esteja com os cabelos brancos e vibra o muito com o jogo no banco de suplentes. Vamos lá chegar, sim. Mas tem uma proposta que no fundo mistura algumas influências de vários treinadores, assumindo a pressão alta, individualizada, muito em voga no futebol italiano e que se alastrou já ao mapa europeu, mas depois com um dinamismo na construção e na valorização dos intérpretes que não vemos em muitos sítios. O Fábregas já deu em várias entrevistas sinais de preocupação com a falta de autonomia do jogador hoje em dia, e é isso que procura contrariar, sobretudo nos pés do Nico Paz. É um fenómeno autêntico o Nico Paz. Se não é um dos meus jogadores favoritos nesta altura, 2, 3, 4, está à porta, porque de facto digo mesmo, vale o bilhete vê-lo jogar. É um médio ofensivo canhoto, muito elegante na forma como toca a bola. Vão ver a assistência que fez e vão ver o golo que marcou de livre direto e está apresentado. Já com experiência de seleção argentina, supostamente o Tottenham terá feito uma proposta de 70 milhões recusada pelo Como. De facto é um jogador arte. Acho que é mesmo a melhor descrição para o Nico Paz. Faz lembrar um bocadinho, até pelo encanto da coisa, um Pastore em Palermo, ou seja, fora dos principais clubes. Exatamente. Depois o Como tem outras coisas muito interessantes, não só em termos coletivos, mas também em termos individuais. Por exemplo, nos alas, o Alex Valha é uma espécie de Grimaldo, enquanto o Voivoda é uma máquina de velocidade, de remate à baliza. Tem a capacidade, este projeto, e acho que não é só por morar ali ao pé do lago que é muito interessante, de recrutar os jogadores não só mais experientes, e o efeito Fábregas seguramente conta, o Morata, o Sérgio Roberto, mas depois também jogadores rejeitados pelo Real Madrid e pelo Barcelona. O Nico Paz é um deles, mas o Ramon ou o próprio Alex Valha, que é formado no Barcelona, e no Barcelona cada vez e mais do sítio o Perrone também, não é? O Perrone pelo sítio, ou seja, exatamente, aproveita os sedentários dos grandes clubes. Está cada vez mais a chegar a pérolas extra principais campeonatos. O Baturina, do Dinamo Zagreb, o Kun, que era uma das figuras do Celtic, entre outros jogadores. Portanto, o Como é claramente um candidato não só ao futebol europeu, aliás, aos lugares europeus, assim é que é, mas também é uma das equipas de melhor futebol em toda a Europa. Em relação à Roma, marca Gasperini, marcações ao meio homem, um futebol que valoriza muito o adiantamento dos alas, e foi o Wesley, lateral vindo do Flamengo, quem marcou o primeiro golo. Espero muitas coisas boas de Wesley ao serviço da equipa de Gasperini, bem como de Angelinho, que tem agora via aberta para carregar no lado esquerdo. Depois ainda há muita coisa para melhorar, sobretudo do ponto de vista individual, mas alguns jogadores que estão de cadeirinha, desde logo o Manu Koné, que pode ser, na linha do que fez Ederson recentemente, um médio todo o terreno, quase imparável. E tenho muita curiosidade para ver também o Evan Ferguson, que é um dos avançados, ou pontas de lança mesmo, com mais argumentos, não só em apoio, mas também para se soltar da marcação, depois com muita qualidade a finalizar, e espero que possa voltar ao que mostrou inicialmente no Brighton,
com o De Zerbi. Depois desapareceu um bocadinho, mas acho que encaixa perfeitamente na Roma, no futebol de Gasperini, ainda por cima olhando à trajetória habitual dos avançados do treinador italiano, que tem aqui um projeto em mãos sempre difícil, sempre exigente, como é a Roma, mas que desperta toda a curiosidade. Rui, e é uma Roma claramente em mudança a partir do momento em que deixa o Dovbyk e o Dybala no banco. Sim, mas também é preciso perceber que neste momento, em termos da dimensão física, o Dybala está com problemas. Sim. No entanto, eu creio que jogar com o Solé naquela posição também é uma enorme mais-valia para a equipa da Roma. Eu creio que o Dybala não vai poder jogar permanentemente, vai ser muitas vezes também utilizado a partir do banco, como aconteceu no jogo diante do Bolonha, mas a verdade, e concordo inteiramente com o Tomás, é também a riqueza que este plantel da Roma tem, ainda que me pareça que alguns jogadores ainda estão a precisar de ter mais tempo de trabalho com Gasperini para perceberem exatamente toda a especificidade do modelo. Volto a frisar, e o Tomás já tocou nesse aspecto, eu creio que há uma grande aquisição, e tendo em conta o perfil das equipas do Gasperini, para os corredores laterais, eu creio que o Wesley poderá ser aqui um ala direito claramente desequilibrador e que tem todo o perfil para vingar no futebol italiano e possivelmente depois dar o salto para outro campeonato. Não é um Cafu, mas é um jogador de grande potência. Sem dúvida, e deixa-me destacar obviamente também, concordo com a importância quer do Koné, quer do Cristante na zona central do terreno, mas dar aqui uma palavra, porque muitas vezes é esquecido, é que Miles Vilar, do meu ponto de vista, nesta altura, é um dos melhores guarda-redes do mundo, passou pelo Benfica e ficou muito manchado pelaquela imagem do primeiro jogo diante do Manchester United, e pouca gente se lembrava que ele tinha 17 anos naquela altura, mas hoje em dia, e já com 25 anos, é claramente um guarda-redes completíssimo, e diante de um Bolonha que tentou criar e ainda chegou algumas vezes a zonas de finalização, acabou por ter também um papel muitíssimo importante e tem duas defesas de grau de dificuldade elevado para conseguir que a Roma, que foi claramente melhor que o Bolonha do meu ponto de vista, acabasse por conseguir a vitória. Deixa-me só, em relação à Roma, só dar uma nota. Eu creio que El Shaarawy será o jogador que terá mais dificuldades para encaixar na equipa, e acredito que possa, exatamente, e acredito que possa ser o jogador que vai cair deste 11 de Gasperini. Supostamente tentaram contratar o Sancho, mas não se fez o negócio. Não se fez um negócio. Mas uma entrada também interessante em jogo do El Anaoui, um jogador marroquino de 24 anos, que penso também poder ser um jogador que pode ser uma mais-valia nesta equipa, até pelo que já tinha mostrado em jogos anteriores, mas creio que faltará ali uma unidade mais forte de ligação entre o meio-campo e o ataque. Também, como o Tomás, tenho muita curiosidade para perceber como será a adaptação do Ian Ferguson à equipa, mas sabendo também que há o Dovbyk como a opção alternativa, o que é sempre de salientar face à qualidade também que tem como definidor. Começámos no Porto e acabamos em Roma. Ficamos por aqui neste episódio que terá a edição e sonoplastia do João Luís Amorim. Até para a semana e obrigado por nos ouvirem. Até para a semana, um abraço. Um abraço a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.